Fala, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família, seus negócios, que tudo que você fizer, que tudo que você colocar às suas mãos, seja para glorificar o nome do nosso Deus. Estou aqui hoje para mais um vídeo dessa nossa série Milagres de Jesus, já é o quarto vídeo dessa série. Os outros 3 vídeos estão aqui no canal, te convido a ir lá, já assistir. Se você ainda não curtiu, curta agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Compartilhe esse vídeo com membros da sua igreja, familiares, para que assim também o YouTube entenda e mande para mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas pela palavra do nosso Deus. Hoje vamos falar de mais um milagre. Sabemos que tem muitos milagres aqui feitos por Jesus na Bíblia, mas eu acabei separando 7 para a gente poder se aprofundar um pouco mais, ver o que a gente pode extrair para a nossa vida, para o nosso cotidiano e assim poder ser bênção para as nossas vidas. Hoje eu vou falar de um milagre bem conhecido, que é a cura do endemoniado, a libertação do endemoniado gadareno ou gerazeno. É uma região ali, então cada um falava de um modo, mas é a mesma região que se compreendia esse local. E vemos que esse milagre está nos 3 evangelhos sinóticos, também Mateus, também Marcos e também Lucas. Eu vou falar sobre a perspectiva de Marcos, ele é um pouco mais detalhista, é um texto grande, então vamos lendo em partes e poder extraindo tudo que esse texto tem para nos ensinar desse belíssimo milagre de Jesus libertando esse possesso endemoniado. No versículo 1 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espíritos imundos veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas das vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Nós vemos aqui que de cara Jesus chegou do outro lado dessa margem. Vemos no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo 4 de Marcos, que Jesus teve que acalmar uma tempestade, passou por uma tempestade para poder chegar a esse lado do mar da Galileia e poder fazer esse grande milagre. Então isso aqui já extrai para nós um grande ensinamento que muitas das vezes vamos ter que passar por tempestades para falar de Jesus para alguém. Vamos ter que vencer ali o medo, vencer a vergonha para poder levar a palavra de Jesus a alguém que está, não digo hoje possuído por demônios, mas possuído pelos seus desejos carnais, pela sua vontade de pecar, pela uma vida devassa que vive, cheio de vícios. Você vai ter que vencer uma tempestade que vai estar à sua frente. Você sabe que você pode ser repreendido, essa pessoa pode brigar com você, essa pessoa pode ofender, essa pessoa pode até deixar de ser seu amigo, mas que você tem que vencer essa tempestade, como Jesus e os discípulos venceram, indo para uma terra, que essa terra dos Gadarenos estava na Decápolis, que nós vamos ver lá no último capítulo, falando que esse endemoniado se tornou um missionário, vamos assim dizer, nessa terra de Decápolis. Decápolis era 10 cidades que eram possivelmente pagãs, predominantemente viviam ali gregos, e assim ali era cultuado vários deuses, como Moloque, culto ao imperador. Então era uma cidade que os judeus eram até proibidos de ir lá, porque sabiam que chegando lá iam se misturar. Você vê que tinha porcos, como a gente vai ver nessa região, que era totalmente vil ao judeu. Lá em Levíticos fala que ele nem podia comer porcos, nenhum judeu, era totalmente contrário à lei de Deus. Então era uma região que não era habitual aos judeus ir. E Jesus, como grande missionário, o primeiro grande missionário que nós conhecemos, foi a essa terra, que até então não recebia nenhum judeu, não apenas para poder visitar, mas para libertar um possesso endemoniado que provavelmente toda aquela região deveria de conhecê-lo, já porque ele era tão feroz, e assim torná-lo um missionário. Então você tem a palavra de vida que esse seu amigo, que esse seu familiar, que esse seu parente precisa. Então vai lá, vence essa tempestade, vence esse medo, fala de Jesus para ele, porque eu tenho certeza que a palavra de Jesus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela pode ir lá e discernir os pensamentos e intenções dos corações dessas pessoas, porque é ela que pode transformar a vida dela de dentro para fora. Então você vê que vida que esse homem vivia. Como que os seus amigos olhavam, como que seus parentes olhavam, seus familiares olhavam, mas principalmente como que a vida desse homem era. Imagina, ele estava fora agora do seu autocontrole, fora da presença dos seus amigos, fora do abraço dos seus familiares. Se ele tivesse esposa, filhos, longe deles, porque imagina como que vive uma pessoa dessa assim, vivia mais nos túmulos do que lá na cidade. Então, principalmente temos que olhar como que era o interior da vida desse homem. Então, isso nos faz refletir hoje quantos de nossos amigos, conhecidos, parentes têm vivido assim. Esse possesso era visível a sua possessão e hoje muitos são interior, fica no invisível, mas você vê que a pessoa, além de não ir na igreja,
tem vícios com bebida, tem vícios com drogas, tem vícios em pornografia, em qualquer outro tipo de vício, e ela não consegue se libertar, porque a única coisa que liberta um homem desse tipo de possessão é Jesus Cristo. Aqui foi somente Jesus, com a sua palavra, que libertou aquele homem. E hoje, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Para essa pessoa acreditar que ela pode ser liberta, ela precisa ouvir falar de Jesus. Você vê, Paulo vai relatar em 2 Timóteo 3, que nesses últimos tempos, e esses últimos tempos a gente já acredita, os tempos que estamos vivendo, aparecerem muitas pessoas desse tipo. Ele traz uma lista aqui, versículo 3, capítulo 1. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem feição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Então você vê, a esse se afaste, né? Ele ainda dá o controle, né? Fique longe também desses. Então você vê, olha só, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então você vê que muitas das vezes o que essas pessoas no mundo que precisam ouvir de Jesus e às vezes ouvem, mas não conseguem se libertar, é porque elas desejam muito mais o que o mundo oferece, mais do que os prazeres terrenos, temporais, do que o atemporal, que ela não vê, que ela não, às vezes não sente, que ela às vezes não conhece, porque já ouviu falar de Jesus, o histórico, e não Jesus vivo, que reina no céu. Então ela prefere continuar nessa vida de prazeres terrenos do que a Deus. E ainda você vê que ela fala, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Por quê? Muitas pessoas às vezes têm aquela forma de piedade, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa que tem uma vida que você olha, parece até exemplo de vida, porque tem uma conduta correta. Porém, se ela não tem Jesus, ela não tem nada, ela tem apenas uma capa ali que o envolve e que, se ela não se encontrar com Jesus, levará ela com essa vida perfeita, com essa vida de falsa piedade, falsa perfeição, falsa boa conduta nessa terra, para o inferno. Porque fora de Jesus não há salvação. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, como esse endemoniado era invisível, era visível a sua possessão, muitos hoje são invisíveis. Então esse é um convite para que você vá falar de Jesus para ele, que você mostre que essa vida que ele vive, por mais piedosa, por mais certa, correta que ela vive, precisa de Jesus, porque senão não tem nada. Não é Jesus, não, eu já falei isso e repito, Jesus não é a cereja do bolo, ele é o bolo inteiro, ele precisa ser tudo para as nossas vidas, porque senão você vai continuar desejando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, e vai continuar como esse possesso, vivendo uma vida que agrada a Satanás e que não agrada a Deus, vivendo uma vida longe do propósito de Deus para você, que é conhecer Ele, conhecer a beleza da sua santidade, conhecer o amor dele em seu Filho Jesus, conhecer todo o futuro que Ele prometeu para aqueles que estão nos caminhos do nosso Senhor. Sempre há uma saída para essas pessoas que não entendem ainda quem é Jesus. Você vê aqui, como na continuação do texto, ao versículo 6 em diante, o que diz: quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Você vê que quando esse endemoniado vê Jesus, ele corre para Jesus. Então a saída sempre é nós corrermos para Jesus. E você vê na sequência que ele se prostra aos pés de Jesus. Por quê? Porque os demônios reconhecem quem é Jesus. Eles se prostram em humilhação ao Deus Todo-Poderoso. Eles sabem que o único Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra é o nosso poderoso Jesus Cristo. Todo o juízo, toda a ordenança desse mundo está sobre o seu poder. Ele é o dono de tudo. Ele pode todas as coisas. E os demônios reconhecem isso. Você vê que ele fala: que tu queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E a pergunta que fica é: os demônios conhecem quem é Jesus, mas nós conhecemos quem é Jesus? Conhecemos quem é esse nosso Deus Todo-Poderoso? Porque é esse Jesus que, além de libertar os demônios, quer libertar nós dos nossos pecados, nós das nossas falhas, nós da condenação eterna. Porque você vê que eles falaram: não chegou o nosso tempo. Não, Lucas fala que não nos lance no abismo, no mais profundo do poço, dependendo da sua versão. E se você pensar sobre essa parte do texto, os demônios aqui, eles não sabem quando chegará o dia do juízo final. Então eles poderiam estar pensando que ali já teria chegado o dia do juízo. Então eles pedem para não ir para o poço.
Se você perguntar que poço é esse, se você for lá para Apocalipse 20, capítulo 10, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se tinham encontrado a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Esse é o fundo do poço. Esse é o abismo que eles não queriam ir, os demônios. Eles sabiam que Jesus é aquele juiz que lá no final dos tempos, quando vier o juízo de Deus sobre toda a humanidade e também sobre os espíritos malignos, sobre os demônios e sobre o diabo, sobre Satanás, ele terá todo o poder de lançar eles lá no inferno, no lago de fogo, na verdade, que é onde serão todos lançados, e assim serão atormentados para todo sempre. Os demônios já não queriam isso, achavam que já tinham chegado esse tempo e desejavam qualquer outra coisa menos isso. Então isso tem que rodar na nossa cabeça. Se hoje você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, eu quero que você olhe para esse texto e tenha essa profunda reflexão no seu coração, na sua mente. Os demônios sabiam onde eles já estavam condenados. Eles não têm mais a opção do arrependimento para poder voltar e entrar novamente no céu. Eles desejaram sair do céu e assim hoje se tornaram condenados automaticamente ao lago de fogo, como acontecerá no final. Então, isso tem que passar na sua cabeça se é isso que você deseja. Eu creio que não. Então, se você não deseja ainda, isso tem solução para a sua vida. E a solução é arrependimento e crer em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você não quer passar para a eternidade sabendo que você vai para um lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, como Jesus relata lá em Mateus, em Marcos também e Lucas. Você não quer ir para um lugar desse onde você sabe que terá tormento para sempre, como aqui está dizendo, como Jesus relatou em Apocalipse 20. Eu tenho certeza que você não quer pensar que a sua eternidade será num lugar ruim. Porque se hoje você não deseja viver num lugar ruim, como que você quer passar a sua eternidade em um local ruim? Como que você deseja passar a sua eternidade sendo atormentado, tendo demônios ao seu redor? E você tem que pensar nisso, porque isso é uma realidade. Jesus demonstrou isso em toda a Bíblia. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, seus demônios e Satanás. Por quê? Porque isso é amor. Aqui ele veio para libertar esse possesso dos demônios que estavam com ele. E hoje o desejo de Jesus é te libertar do seu vício para que você não vá pelo mesmo caminho que esses demônios já irão automaticamente. Você tem a esperança, você tem a chance de se arrepender e crer em Jesus. É isso que você precisa da sua vida. O evangelho é simples e básico, é você se arrepender dos seus maus caminhos e crer em Jesus Cristo. A obediência ao evangelho vai vir após isso, porque você vai cada vez mais entender quem é Jesus. Você vai vir para a Bíblia, vai entender o que ele é, como que foi a sua vida, como que ele viveu, como os apóstolos viveram, como Paulo viveu depois dos apóstolos, e assim você vai cada vez mais crescendo no conhecimento de Jesus, obedecendo os seus mandamentos e cada dia mais caminhando para a salvação. Aí sim, para a Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, choro, lágrimas, nenhum tipo de mal. Esse tem que ser o seu desejo do seu coração. Se hoje você não pensou nisso, eu te convido a pensar. Pode ser uma palavra difícil, uma palavra às vezes que dá até medo, mas esse medo tem que passar nas nossas vidas para se transformar no amor que foi Deus encontrando nós, pecadores, que estava caminhando para o inferno, mas hoje caminhamos para o céu com Jesus Cristo, seu Filho, já que ele é o único caminho para chegarmos lá. Aqui temos essa expressão, e você vê que logo na sequência, o endemoniado, os demônios desse endemoniado, pede algo interessante para Jesus, que eles não queriam apenas sair do endemoniado, mas ir para os porcos. Olha o que diz na sequência, versículo 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Então vemos que os demônios fazem um pedido curioso para Jesus: entrar nos porcos. E aqui os demônios não estavam querendo ajudar, ser solícito a Jesus no seu milagre, pois nós sabemos que tudo que o demônio quer é se opor ao que Jesus faz. E eles ali o conseguem, porque quando eles vão para aqueles porcos, com a permissão de Jesus, eles se lançam no mar. E o que acontece logo na sequência, que nós vemos no texto, o povo daquela região, vendo o grande prejuízo, ficam não só com medo, mas também com raiva de Jesus pelo seu prejuízo, e vão até Jesus e pedem para que Jesus vá embora, expulsam Jesus de suas terras. Então você vê como Satanás, ele se infiltra na sã doutrina
na coisa bela do ministério de Jesus, que era aquele milagre, que era tudo para ser perfeito, lindo e maravilhoso, para tentar de alguma forma prejudicar o milagre de Jesus. Hoje nós vemos isso, que Satanás ele não tem limite para suas astúcias. Então o que ele faz? Ele sabe que hoje temos muitas igrejas cristãs. Após a reforma protestante no século XVI, você vê que o evangelho se disseminou de uma forma totalmente diferente até então que o mundo conhecia. Então hoje temos muitas denominações que pregam o evangelho de Jesus Cristo. Então, como Satanás hoje se adaptou, ele pega o cristão dentro da igreja com uma falsa adoração, com um fingimento de adoração, e lá dentro da igreja é o melhor lugar para que Satanás deixe ele, porque ele sabe que se aquele cristão ficar dentro da igreja, mas sem se arrepender de um pecado que ele já tem de coração, que ele gosta, que ele mima aquele pecado dele, ele sabe que por aquele pecado ele está sendo condenado ao inferno. Então hoje para Satanás não tem coisa melhor do que um crente dentro da igreja que não se arrepende dos seus pecados. John Piper, um dia pregando sobre o inferno, ele diz: não tem uma pessoa no inferno que está lá porque Satanás a colocou, mas sim estão lá por pecados não perdoados, porque essas pessoas dentro da igreja acham, como nós vimos aqui, que toda forma de piedade o salvará, que toda boa obra que ela faz, ajudando muitas pessoas, fazendo projetos missionários, ajudando instituições, o colocará no céu. E nós não sabemos que somos salvos por nenhuma obra, somos salvos apenas pela graça, mediante a fé. Então não tem outra forma de ser salvo. Só que Satanás, sabendo disso, ele conhece muito bem a Bíblia, ele vai querer trazer uma forma, ele vai fazer um jeito. As suas astúcias não têm fim, não têm limites, para que o crente dentro da igreja continue caminhando para o inferno. Você vê que aqui ele deturpou o milagre de Jesus, colocando ali a raiva da avareza dentro daquele povo para que expulsasse Jesus da terra. E hoje você vê que muitas igrejas têm deturpado a palavra de Deus pelos seus falsos ensinos. Como Paulo vai falar para Timóteo, muitos têm como fonte de lucro o evangelho. Não é isso que nós vemos? Você vai ver que em Timóteo, 1 Timóteo 6, fazendo um compilado aqui, Paulo fala no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina, que não seja de acordo com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, esse é orgulhoso e não entende nada. Você vai ver que lá no finalzinho do versículo 5 ele fala, supondo que a piedade é fonte de lucro. E no versículo 9 ele fala, mas os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vê que lá em 2 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer que muitos fariam negócios com o nome de Cristo. Então você vê que como isso está atrelado ao nosso tempo de hoje. Quantas igrejas, quantos pastores hoje pensam apenas em lucros, não estão nem aí para as almas, não estão nem aí para se tem possessos demoniados dentro da igreja, não estão nem aí se a viúva e o órfão está precisando de ajuda. Eles se importam mais com lucro, com a fonte de lucro dentro do seu bolso, dentro da sua carteira, do que em trazer a bênção, trazer a palavra, trazer o genuíno evangelho de Jesus Cristo, a sã doutrina, como Paulo relata aqui. E você vê na época desses apóstolos, às vezes eles não tinham duas túnicas para se trocarem. O evangelho deles não era um evangelho de glamour, como hoje nós vemos em muitas igrejas, em muitos locais. Era um evangelho de sangue, era um evangelho de sacrifício, era um evangelho de perda do seu eu, perca da sua superficialidade, perca dos seus desejos carnais, perca da sua vontade de pecar para viver a vontade de Deus. Evangelho verdadeiro, como os apóstolos ensinaram para nós, não é um evangelho de ganha, mas sim um evangelho de sacrifício, onde você se sacrifica por amor de Cristo, que morreu por nós, sacrificado na cruz do Calvário. Como Isaías 53 fala, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, que Deus agradou moê-lo na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro evangelho. Os apóstolos sabiam disso, que Jesus sofreu por amor à sua igreja. E hoje o que nós vemos é pastores que não estão nem aí para a igreja de Cristo. Eles querem apenas ter uma fonte de contentamento dentro do seu lucro interno, dentro do que a igreja pode produzir para ele. Não o que os irmãos estão ouvindo uma palavra correta que irão salvar, mas sim que eles terão mais lucro, terão mais visibilidade, terão mais glamour, mais likes, mais comentários, mais crescimento em suas redes sociais e não transmitir o verdadeiro evangelho de Jesus. Então que nós possamos pensar que Satanás ele usa de astúcia para te manter dentro da igreja, só que você ouvindo palavras erradas, buscando às vezes profecias, igrejas que têm aí o eis que te digo, e não buscando a verdadeira doutrina, que é se arrependa e creia em Jesus. Porque se você continuar buscando apenas as coisas materiais, você tem grande chance de estar na igreja e caminhar dentro da igreja para o inferno. Mas se você buscar quem verdadeiramente Cristo é, o poder do seu sangue e o amor de Deus em seu Filho Jesus, você tem grande chance de, se você está numa igreja dessa, sair
para uma igreja que verdadeiramente prega o evangelho e ali sim caminhar de pouco em pouco, mesmo com falta, mesmo com dificuldade, mesmo como os apóstolos, não tendo duas túnicas, mas assim, caminhar com a certeza de que está no caminho da salvação, que o seu nome está escrito no livro da vida e que você sabe que, tendo ou não tendo, com glamour ou sem glamour, tendo as coisas dessa terra ou não tendo, o céu é o seu destino final, a nova Jerusalém, adornada, linda, preparada para todos aqueles que crerem e permanecerem no nome de Jesus Cristo. E nós vemos que esses demônios que estavam no endemoniado têm que pedir autorização para Jesus para entrar nos porcos. Então você vê aqui quem tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, quem está a autoridade final, quem está a palavra final. Esse grande leão que ruge ao nosso derredor querendo nos tragar, tem uma corrente no seu pescoço e do outro lado a mão de Jesus segurando essa corrente. Satanás não pode fazer nada contra a sua vida se Jesus não o permitir, não deixar. Ele não pode te tentar, ele não pode prejudicar, ele não pode te matar, ele não pode fazer nada contra a sua vida se assim não for permissão de Jesus, para que assim você tenha um crescimento nele, porque as perdas muitas vezes nos aproximam de Jesus. Então esse devorador que tem tantos laços, ele tem um laço no seu próprio pescoço. Você vê que essa passagem de percas nos mostram o que o Satanás poderia fazer com a sua vida se ele não tivesse debaixo da autorização de Jesus Cristo. Possivelmente ele faria a mesma coisa com você, ele te levaria para um precipício e te mataria quantos eles pudesse. Mas você vê quem está toda a autoridade. Jesus não deixa que nada saia do seu controle. Satanás não tem poder nenhum sobre aqueles que estão debaixo da proteção de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Jesus para nos conhecermos, porque se não fosse por ele, Satanás teria todo o poder nessa terra. Mas nós vemos que quem domina todas as circunstâncias, todos os homens, todas as coisas que acontecem nesse mundo é o nosso Jesus Cristo. E você vê que para Jesus as percas materiais têm pouca importância, visando a grandes lucros espirituais. Satanás já é o contrário, ele atinge o material para lucrar no espiritual, porque ele sabe que se ele atingir muitas vezes os seus bens, o seu corpo, a sua saúde, os seus parentes, ele vai fazer com que você muitas das vezes se separe, perca a sua comunhão com Deus. Você vê na vida de Jó, ele não atingiu Jó visando as coisas materiais de Jó, a casa de Jó, os bois de Jó e os filhos de Jó. Ele queria irromper com a comunhão que Jó tinha com Deus, porque ele sabia, imaginava, que se Jó perdesse tudo, Jó blasfemaria contra Deus. Ficaria perguntando, indagando, até chegar no momento da blasfêmia. Mas você vê que Jó permaneceu firme, porque ele falou, Deus me deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Você vê quem que deu para Jó foi Deus. Quem que tirou de Jó, Jó atribui a Deus que também tirou. E quem ele glorificou no final? O nome de Deus. Então Satanás é envergonhado quando ele vê que ele atacando as coisas materiais não atinge o nosso espiritual. Você vê que esse endemoniado estava ali agora liberto, mas demonstrou tudo o que tinha no coração daqueles gadarenos, que era o poder da avareza. Veja o que a avareza faz com o homem. Ele faz com que o homem expulse Jesus das suas terras. Olhando para o nosso tempo hoje, a grande avareza desse mundo, o olhar altivo para as riquezas ou o desejo das riquezas afastam Jesus das nossas vidas. Muitos expulsam Jesus da sua vida porque querem o desejo da carne, querem lucrar, querem trabalhar, querem estudar. Isso não tem problema, mas quando isso te afasta de Jesus, aí tem um grande problema, porque está acontecendo como aconteceu aqui. Você está se colocando no lugar dos gadarenos, afastando Jesus da sua vida, para que você possa ter uma vida de lucro, de paz, de tranquilidade dentro da sua avareza, dentro dos pecados que esse mundo trará, dentro das riquezas. Então você vê como nós lemos aqui, o problema não é você ter uma riqueza, o problema é o amor que você implica a ela, porque se você colocar ela acima de Jesus, aí você tem um grande problema. Jesus não chamou outra coisa nesse mundo de Senhor a não ser as riquezas. Ele falou, você não pode adorar a dois senhores, adorar a Deus e as riquezas. Você tem que pensar nessa sua vida, o que você mais deseja hoje? Você deseja os porcos que estão sendo perdidos? Ou você deseja a presença de Jesus na sua vida, que mesmo sem aquilo que você perdeu, como Jó, você continuará glorificando o nome do nosso Deus. Essa tem que ser a perspectiva de vida para você. Você tem que olhar mais para Jesus do que às vezes para as percas, do que às vezes aquilo que você teve que deixar para trás para seguir Jesus. A vida de Jesus, com Jesus, é renúncia. A vida de Jesus não é como alguns aí fora que falam, não, eu posso continuar vivendo uma vida naqueles meus gostos de ir para os bares, de dançar, de continuar fumando, bebendo, me drogando, ou praticando algum tipo de imoralidade sexual, mas que eu tenho Jesus no meu coração porque um dia eu aceitei Jesus na igreja e me converti a Ele. Não.
Verdadeira conversão é você renunciar àquilo que Jesus renunciou, a você não amar o que o mundo ama, porque quem ama o mundo se constitui automaticamente inimigo de Deus. Porque Jesus não aceita ter um outro Deus no seu coração. Lá em Isaías 42, Deus fala: eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Esse é o meu nome, Deus Todo-Poderoso, e a minha glória não darei a outro. É isso que Deus fala para nós hoje. Se você está dando glória na sua vida para outras coisas, você tem que olhar, porque muitos de nós hoje glorificamos coisas que Deus criou e exaltamos coisas em nossos corações que são desse mundo. Então você tem que esmagar essas coisas pequenas, deixar de lado aquilo que te afasta de Deus e glorificar apenas o nome do Senhor. Se tem algo que te afasta de Cristo, não deixe que esse algo fique no seu meio. Faça o contrário desses gadarenos. Afaste essas coisas e tenha Cristo em seu coração, e não afaste Jesus da sua vida. Lá em 2 João, capítulo 2, versículo 15, o Espírito Santo diz para nós: não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo. Não é porque Deus tinha coisas escondidas para mim e para você. Era que Deus estava dizendo: os vícios mais sórdidos, os empregos mais banais, os desejos carnais mais abomináveis, é mais facilmente desejável e menos abandonável do que amar a Jesus. Você pensa muito mais no temporal, nós todos, nessa vida temporal, do que muitas das vezes na vida atemporal e na salvação em Cristo Jesus. Você deseja muito mais as coisas dessa terra do que deseja a salvação eterna com Cristo. Então o que Deus estava querendo dizer era assim: por te amar, eu estou te falando, não ameis o mundo. Talvez você vai exclamar: mas por quê? Deus vai te dizer: porque eu não quero que você toque nisso, porque eu não quero que você vá por esse caminho, porque eu não quero que você deseje essas coisas, porque eu te amo. E quando você se vê livre dessas coisas do mundo, você entenderá que a minha vontade é boa, perfeita e agradável para a sua vida. E aquele que permanece em mim, permanece para sempre. É isso que Deus está falando para mim e para você. Se você não amar as coisas do mundo e nem as coisas que há no mundo, você será livre dos desejos do mundo e viverá uma liberdade em Cristo Jesus, para saber que se você tem o que você antigamente desejava ou não tem, Cristo é melhor. Se você possui aquilo que você antigamente sonhava ou não possui, Cristo é melhor, porque Cristo fez tudo para você na cruz do Calvário. Então o que você precisa é continuar crendo em Jesus Cristo, obedecendo os seus caminhos, vivendo uma vida de santidade nele, porque aí sim, livre do mundo, você vai ter a viva esperança em seu coração de que o mundo não mais te toca, o mundo não mais te possui, mas você possui Cristo em sua vida e tudo isso vai te bastar. Então, que você tenha essa viva esperança no seu coração. Não viva pelas essas coisas temporais, mas sim pelas atemporais, pela salvação. Porque você vê aqui, olha a continuação. No versículo 18, Jesus, quando estava já sendo expulso daquela terra dos gadarenos, ele diz, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes, e conta-lhe tudo o que o Senhor fez com você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Então chegamos no final da passagem. Você vê que Jesus já estava entrando no barco para ir embora. E isso nos traz um alerta do que a gente já falou. O povo, movido por avareza e também por temor, por ter medo de Jesus, preferiram expulsar do que ter ele, conhecer ele, saber quem ele é, descobrir tudo que ele já tinha feito. Imagina o que Jesus poderia falar para aquele povo, quantas eles poderiam curar, sarar, libertar ali. Mas eles, por medo, preferem expulsar, ter Jesus longe deles do que Jesus próximo. Essa passagem lembra muito lá o Êxodo, quando em Êxodo 20, ali depois dos 10 mandamentos de Deus já dado a Moisés, você vê ali a partir do versículo 18 que o povo, com grande medo daquele monte fumegando, dos trovões, dos relâmpagos, olham para Moisés e falam: não, Moisés, fala você conosco, mas não Deus, para que não pereçamos. E você vai ver que Moisés fala para ele: Deus, pois vocês apenas a prova, para que vocês não pequem. A única intenção de Deus para mostrar todo o seu poder era para que sim, eles ficassem com o temor de descobrir-se quem Deus era, o Deus Todo-Poderoso, não aqueles deuses fajutos do Egito, mas que ele era o verdadeiro Deus, e todo esse poder era para que eles não pecassem, para que eles vivessem uma vida de santidade com Deus. Era isso que Jesus tem para esse povo. Esse povo preferiu expulsar Jesus, mandar Jesus para fora da sua terra, mas quando todo esse povo queria Jesus fora, o liberto agora queria Jesus perto, queria estar próximo de Jesus, assentado aos seus pés, ouvindo as suas palavras, se tornar um discípulo dele. E assim como Maria, ele teria ali a boa parte da sua vida.
Ele não está pensando no que perdeu, nas circunstâncias ao redor, naquele povo blasfemando às vezes contra Jesus. Ele queria apenas o Jesus em sua vida. Você vê como que é preciosa a presença de Jesus. Então, quando Jesus chegar próximo de você, não afaste ele de você, não mande ele para fora da sua vida. Pelo contrário, como diz lá em Apocalipse 3, quando ele vier bater na sua porta, abra e ceie com ele. E faça dele a sua vida para que você tenha essa comunhão à mesa com Jesus todos os dias. Conheça mais dele, cresça mais nele, para que assim como esse endemoniado, você possa se tornar um discípulo e testemunha dele. Você vê que Jesus aceita o pedido dos demônios e não aceita o pedido desse endemoniado. E é engraçado você olhar por essas duas partes, né? Como que pode, né? Jesus aceita um pedido dos demônios sair dele para os porcos, e quando o homem pede para ir com Jesus, Jesus fala para ele não, para ele ficar lá em Decápolis e pregar naquela cidade. Que na verdade nós entendemos que Jesus sabe o melhor lugar para mim e para você estar. Jesus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Jesus não queria privar a família dele de ter aquela grande alegria de ter ele sã, salvo e com eles novamente. Jesus queria que ele voltasse para sua família, para seus amigos, ou abraçasse, voltasse a ter aquela comunhão preciosa. E depois de tudo isso, que era o mais precioso e que foi o que esse homem fez, saísse por todas aquelas 10 cidades, pregando o milagre que Jesus tinha feito, para deixar eles com aquele pensamento de quem era Jesus, que nós vamos ver depois lá na frente, no capítulo 8 e 9 de Marcos, que Jesus volta àquela região, e ali agora tem um povo, uma multidão esperando ele para ouvir. Então nós vemos o que um milagre e o que uma testemunha pode movimentar 10 cidades para conhecer quem é Jesus, ficarem curiosos e não mais agora o rejeitarem, mas o aceitarem, o trazerem para perto e querer conhecer quem Jesus é. Jesus faz de nós testemunhas, então ele sabe onde você tem que ficar, ele sabe onde você está hoje. Então, independente de quem estiver na sua frente, independente do lugar que você estiver, pregue o verdadeiro nome de Jesus Cristo, a verdadeira salvação, o verdadeiro evangelho que salva, não o evangelho de prosperidade que a pessoa vai ter, mas sim aquilo que ela precisa perder para ter a sua salvação em Cristo Jesus. Que você tenha esse milagre tão espetacular na sua vida, que te inspire a falar de Jesus a outros, que Jesus tem todo o poder sobre todas as coisas, sobre todo demônio e potestade, nenhum deles tem mais poder do que o nome de Jesus Cristo. Jesus tem todo o poder para tanto te ajudar na sua caminhada, como ajudar aquele quem você ama, para você ser um desses que fale do nome de Jesus, traga essa pessoa para Cristo e ela seja liberta dessa possessão que hoje ela vive, que pode não ser externa, mas que interna dentro do seu coração levará ela para a perdição. Mas você, que tem a palavra de vida hoje na sua vida, leve essa salvação, essa luz que iluminará o caminho dela e fará ela sair do caminho das trevas e ir para o caminho da luz com Jesus. Esse foi o milagre que vimos hoje aqui. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu espero e tenho certeza que, como impactou a minha vida, impactou a sua também. Tem muitas coisas. Te convido a você depois reler esse texto, escrever sobre ele. Isso é muito bom, porque você vai ter às vezes uma perspectiva diferente, fatos diferentes, curiosidades diferentes. É isso que é bom, que a palavra se renova a cada dia, então você tem sempre coisas novas para aprender. Se você ainda não curtiu, curte o vídeo. Se você não compartilhou, compartilha com alguém. Se inscreva no canal para que assim mais pessoas venham a conhecer, venham a saber desses vídeos. O YouTube mande para mais pessoas e seja bênção para outras vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.